Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar as equações diferenciais. Nosso objetivo agora é constatar, por meio de derivada em relação à variável x, de que esta expressão é uma solução implícita efetiva desta equação diferencial. Muito bem, então vamos escrever 2x elevado a 2 menos 3 menos k cosseno de y, esse termo elevado a expoente 4 igual a zero. Vamos derivar em relação a x. Aqui 2x elevado a 2 menos 3 menos k, derivada em relação a x de cosseno de y elevado a expoente 4. E derivada em relação a x de zero é zero. Nós sabemos derivada de constante, a própria constante. Então aqui nós temos derivada em relação a x de 2x elevado a 2, menos derivada de 3 em relação a x, menos k, pois a constante numérica pode, sem qualquer perda de generalidade, ser retirada da aplicação do operador de derivada. Então aqui nós temos 4 cosseno 4 cosseno de y 4 menos 1 e derivada de cosseno de y em relação a y e ainda derivada de y em relação a x, uma vez que y depende de x, isso igual a zero. Então aqui nós temos 2, derivada de x elevado a 2 em relação a x, derivada de constante é zero, menos k, 4, multiplicando cosseno de y, como que nós fazemos? Elevado a expoente 3, elevado a expoente 3. Aqui derivada do cosseno é o menos seno. E aqui derivada de y em relação a x igual a zero. Então nós temos duas vezes 2x elevado a 2 menos 1, menos 4, menos 1 multiplicado com menos 1 é mais 1, então 4k seno de y, cosseno de y elevado a expoente 3. Aqui derivada de y em relação a x igual a zero. Então 4 multiplicado por x mais 4k seno de y, cosseno de y elevado a expoente 3, derivada de y em relação a x, isso igual a zero. Podemos dividir por 4 em ambos os lados da igualdade, então nós temos 4x dividido por 4, 4k dividido por 4, seno de y, cosseno de y elevado a expoente 3, derivada de y em relação a x, igual a zero dividido por 4, que é igual a zero. Então, aqui nós temos então x mais k seno de y cosseno de y elevado a expoente 3, derivada de y em relação a x igual a zero. Muito bem, o k nós sabemos 2x elevado a 2 menos 3 dividido por cosseno de y elevado a expoente 4. Nós sabemos desse resultado. Então, substituindo, nós temos x mais o k é 2x elevado a 2 menos 3 dividido por cosseno
de y elevado a expoente 4. Aqui cosseno de y elevado a expoente 3, seno de y e derivada de y em relação a x, isso igual a zero. Então, dividindo cosseno de y elevado a 3, cosseno de y elevado a 4, nós temos x mais 2x elevado a 2 menos 3, dividido por cosseno de y elevado a expoente 1, seno de y, derivada de y em relação a x igual a zero. Então, nesse caso, como que nós podemos escrever? Podemos multiplicar por cosseno de y em ambos os lados da igualdade. Então, nós temos cosseno de y, x, mais 2x elevado a 2 menos 3, seno de y, cosseno de y, dividido por cosseno de y, aqui derivada de y em relação a x igual a zero, multiplicado por cosseno de y, que é igual a zero. Então, substituindo, nós temos x cosseno de y. Cosseno de y divide com cosseno de y, nós temos 2x elevado a 2 menos 3, seno de y, dy, dx igual a zero. Vamos multiplicar por dx em ambos os lados da igualdade. Que é igual a zero. Então, multiplicando em ambos os lados da igualdade, nós temos efetivamente aqui a equação diferencial original, de modo que podemos afirmar que k igual a 2x elevado a 2 menos 3, dividido por cosseno de y elevado a expoente 4, é solução implícita da equação diferencial sob análise, a equação diferencial em epígrafe em tela. Muito bem, então vamos encerrá-lo neste ponto. Retomaremos oportunamente tentando resolver outra equação diferencial. Muito obrigado a todos.